bem-vindos. Chegamos à lição de número 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. É a lição que teremos para esta semana e preparamos aqui alguns subsídios para enriquecer a nossa aula dessa semana. A verdade prática nos diz assim: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na Terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. A leitura bíblica em classe nós encontramos em 1 Timóteo capítulo 6, versículos de 3 a 6, versículo 11 e também em 2 Timóteo 3, 14 a 17. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aí o texto que nós temos para esta lição. Alguns objetivos que vale a pena nós destacarmos aqui. São 3. Primeiro, conceituar e correlacionar ortodoxia e heteroortodoxia. Também advertir a respeito da ameaça da corrupção doutrinária e apresentar a igreja como a guardiã da sã doutrina. Isso é muito importante. Observe que, em relação à Bíblia, a palavra de Deus, cremos na sua inerrância, infalibilidade e suficiência para toda a regra de fé e prática. Para nós, zelar pela sã doutrina que se encontra nas Sagradas Escrituras é inegociável. Em tempos de ventos de doutrinas, torna-se urgente, a partir da vida e ministério do apóstolo Paulo, reafirmar o nosso compromisso com a sã doutrina esposada na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Busquemos honrar a Bíblia e, ao mesmo tempo, ter a coragem de afirmar e reafirmar as gloriosas e antigas doutrinas das Sagradas Escrituras. Essas doutrinas edificam e sustentam a Igreja de Cristo ao longo dos tempos. Falando em Bíblia e em sã doutrina, que aqui sempre é o nosso assunto principal, a Bíblia Sagrada, queremos dizer que neste domingo estamos comemorando o Dia da Bíblia, tá certo? O segundo domingo de dezembro. Dia da Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é composta de Antigo e Novo Testamentos. No Antigo Testamento nós temos 39 livros e no Novo Testamento nós temos 27 livros. Então, esses 66 livros formam o cânon da palavra de Deus. São livros inspirados que vão de Gênesis a Apocalipse. Poderíamos falar muito aqui sobre a Bíblia, mas como o tema hoje não é bibliologia, não é Bíblia Sagrada, nós não vamos falar somente da palavra de Deus, mas vamos falar sobre a sã doutrina, que é
baseada na palavra de Deus, nós queremos, neste dia, agradecer a Deus por termos a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. E nós vamos deixar para um outro momento para falarmos somente sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Lembrando que a Bíblia ela é a autoridade máxima, né, para a nossa vida, porque nós somos pautados, nossa vida é pautada na palavra de Deus, a Bíblia é sagrada. Então, dia da Bíblia, Deus abençoe grandemente a todos vocês que estão aí com a Bíblia neste momento, o nosso manual de fé e também de prática, não é isso? Qual o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual é o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O assunto que estudaremos nessa lição responderá a essas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã. Então, que o Espírito Santo de Deus enriqueça na graça e no conhecimento todos nós, porque a sã doutrina nós devemos preservar. A ortodoxia é muito importante. Dois termos técnicos são importantes: ortodoxia e heterodoxia, né? Heterodoxia. São dois termos técnicos necessários quando estudamos a palavra de Deus para compreender a distinção entre ensino correto e desvios quanto à doutrina bíblica. Esses termos que nós falamos agora, a ortodoxia e heterodoxia, nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão de heresias nas igrejas locais. Hoje não é diferente. Já naquela época existiam as heresias, as distorções doutrinárias, os ensinos errôneos, os falsos mestres. Então, hoje também não é diferente. Nós temos em nosso meio, que eu digo no meio cristão evangélico, distorções, ensinos errôneos, ensinos falsos, que a igreja cristã, a igreja de Deus precisa verificar e se afastar dos ensinos errôneos que nós chamamos de heréticos. Na língua grega do Novo Testamento, a palavra tem como prefixo ortos e significa o que é direito, o que é reto, o que é certo. Isso é ortodoxia. Quando nós dizemos assim que a igreja tem uma linha ortodoxa, significa que a igreja tem uma linha que é uma linha correta, uma linha reta, uma linha certa de ensinamento da palavra de Deus. Segundo nós encontramos em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Então, a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com um princípio ou doutrina. Aquilo que está em absoluta conformidade com o que é ensinado na palavra de Deus. Então, isso é ortodoxia. Na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico das sãs palavras. Palavras sãs, corretas, verdadeiras. Não é? Então, logo a doutrina cristã ela é ortodoxa, enquanto for coerente com o Cristo e com os apóstolos, com o que Cristo ensinou e com o que os apóstolos ensinaram. Então, isso é muito importante verificar. É lamentável que hoje haja os que defendam a banalização da graça de Deus para, em nome dela, viverem em licenciosidade. E os judaizantes que confundem a liturgia cristã com a judaica, a liturgia cristã genuína com a judaica, bem como a moral cristã com o legalismo judaico, então, infelizmente, há essa compreensão distorcida. A Igreja de Cristo pertence ao novo tempo e deve obedecer ao ensino correto do Novo Testamento. E também observando o que era ensinado no Antigo Testamento, que se completa no Novo.
Então, nós observamos e obedecemos a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Não é só um testamento, são os dois testamentos, o Antigo e o Novo. Paulo sempre admoestou a igreja quanto às ameaças de corrupção doutrinária. Paulo sempre avisou. Então, o termo fábulas, que Paulo também fez referência às fábulas, também os mitos, poderia incluir narrações alegóricas, lendas ou ficção, ou seja, doutrinas espúrias, em contraste com a verdade do Evangelho. Esta palavra era frequentemente usada em um sentido pejorativo, fábulas, mitos, denotando deste modo histórias falsas e tolas, como nós temos hoje, nas lendas, nas parlendas, nos mitos, na mitologia, nos contos de fábulas, etc. Então, os mitos eram também uma parte integrante do ensino dos gnósticos, que tinham, por exemplo, versões alternativas da criação da história, da criação. Tinham alternativa para a história da criação. Então, eles relatavam que a criação foi de tal forma. Então, tinham aquelas histórias mirabolantes, não é? Como hoje também existem histórias espúrias e mirabolantes acerca de como surgiu o mundo, de uma explosão, de uma ameba, etc, etc. Coisas que são verdadeiros absurdos. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que Deus criou os céus e a terra. Deus criou o homem. Deus criou o universo. Deus é o Criador. A igreja como guardiã da sã doutrina. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Em Timóteo, ali na epístola, o apóstolo Paulo declara que a igreja sustenta a verdade. 1 Timóteo 3,15. Coluna e firmeza da verdade. Por conseguinte, diante de falsas crenças, a igreja ela precisa ser mesmo coluna e firmeza da sã doutrina. Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Por isso, a igreja mantém, Por isso a igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo o erro. Oposição intelectual, filosófica ou, quem sabe, até religiosa de falsos mestres, falsos ensinadores. Não podemos descuidar desse nosso papel. Obreiros, professores de escola, irmãos que estudam a palavra de Deus, então estejam atentos, porque o inimigo das nossas almas, ele tem fomentado, ele tem espalhado essa semente daninha da heresia e dos falsos ensinos. Qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Qual é? Preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida, segundo está em 1 Timóteo 1,5. Para que nós não descaiamos da verdade, não desfaleçamos e não nos desviemos da verdade do Senhor. Então, logo não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor de um coração puro e de uma consciência de uma fé não fingida. Entendeu? Então, nós precisamos manter e zelar por isso. Aqui na segunda parte, nós vamos ver a ameaça de corrupção doutrinária. Essa ameaça é constante. Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina. Aqui a palavra para outra é héteros, diverso, diversas doutrinas diferentes. Existe só uma doutrina bíblica. Paulo se refere a outra como uma impostora, algo que vem para parecer mensagem de Deus, porém não é. O apóstolo identifica esses ensinadores como lobos cruéis,
vestidos de ovelhas que investem contra o rebanho de Deus, não o perdoando. Atos capítulo 20, versículos 29 e 30. Quando ele faz aquela exposição ali na igreja de Éfeso e ora com os presbíteros ali em Éfeso, ele falou sobre isso, sobre os lobos cruéis que viriam nos últimos dias. Já naquela época começaram a aparecer. Quais eram os problemas de ordem doutrinária e também os problemas de hoje? As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e também conceitos judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Nas igrejas, como se observa, houve infiltração de doutrinas, de conceitos, e isso minou a doutrina, minou a palavra de Deus ali ensinada, foi minada por falsos ensinadores. Então, nós podemos perceber aqui que o perigo são ensinos errôneos, heréticos que aparecem. Então, Paulo ele faz uma síntese e diz, olha, o fim do mandamento é o amor. O fim do mandamento é o amor. Em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. O zelo do apóstolo se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrasse na igreja. Nesse caso, o amor como fim do mandamento é o antídoto perfeito. Ora, o amor de um coração puro é um amor que procede de dentro para fora, não se tratando de mero sentimento. Esse amor aqui não é mero sentimento. No amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando uma pureza interior, pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Já um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas espirituais com transparência. No amor não há lugar para imparcialidade, pois se cultiva uma boa consciência. Não há lugar para simulação, fingimento, hipocrisia, pois se cultiva uma fé não fingida. A menção da verdade no verso de número 15 estimula o apóstolo a uma exclamação: e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. A expressão traduzida como sem dúvida alguma, do grego homologomenos, significa por consentimento mútuo e expressa a convicção unânime dos cristãos. O que se segue é uma recitação do mistério, isto é, da verdade revelada, né, que agora foi revelado pelo Senhor. Uma das características mais interessantes das cartas pastorais é exatamente a citação frequente de resumos da adoração contemporânea. Esta nos dá uma noção muito mais rica de como era a adoração neste primeiro período, que nós, de outra forma, não teríamos recebido. Então, como era a adoração naquela época, no primeiro século, na primeira igreja, chamada a igreja primitiva, a igreja do tempo apostólico. Então, nas epístolas pastorais, nós temos uma noção como isso se dava, como isso acontecia. E como Paulo ensinava os irmãos a manterem a integridade doutrinária, a uma fé não fingida, uma boa consciência, não é? A prática de um verdadeiro cristianismo, não é? Pautado na verdade e no bom testemunho. Isso é maravilhoso. Em síntese, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã, irmãos. Ensine isso nas classes. Superintendente de escola, acompanhe direitinho as classes, os professores, organize, mantenha esse zelo.
Observe o que está sendo ensinado, né, porque isso é muito importante. São almas, são vidas que estão sendo tratadas. Por isso nós precisamos ser dedicados estudantes da Bíblia, dedicados na oração, dedicados no louvor, na adoração, dedicados no serviço cristão, dedicados, zelosos da fé cristã. Levemos em conta que a finalidade da palavra de Deus é levar vidas à santificação, por fim, prepará-las para o arrebatamento, ou isso não acontecendo a tempo, as vidas se preparem para enfrentar a eternidade com Cristo, partir com Cristo, convictas, salvas em Cristo Jesus e santificadas. A exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a igreja do Senhor. Deus abençoe rica e poderosamente a todos, os nossos professores, os nossos alunos, os superintendentes, aos nossos amigos que nos ouvem também, que Deus possa realmente abençoar de forma esplendorosa. Deus abençoe grandemente aos nossos professores, aos nossos alunos e a todos que nos ouvem. Estamos chegando ao final do ano, estamos findando mais um ano e podemos dizer até aqui nos ajudou o Senhor, né? Agradecemos a Deus por isso. Estamos com a lição de número 11, daqui a pouquinho teremos mais 2 lições, a 12 e a 13, e findaremos o ano na graça de Deus, agradecendo por tão ricas bênçãos neste ano que estamos vivenciando, né? Estamos vivendo. Para 2022, nós teremos aí um novo currículo da Escola Bíblica Dominical, novas lições. Nós vamos ter lições sobre a Bíblia Sagrada. O primeiro trimestre vai falar sobre as Escrituras. Vai ser maravilha. Então, graças a Deus por isso. Nós queremos agradecer neste instante a sua atenção e pedir a Deus que nos dê mais oportunidades para que nós possamos produzir mais vídeos, mais conteúdos edificantes aqui para a glória do nome santo do Senhor. Vamos agradecer a Deus, vamos orar e mais uma vez agradecer a todos. Querido Deus e eterno Pai, nós te glorificamos nesta hora, Senhor. Ó Deus querido, por esta oportunidade de estar aqui falando do teu grande amor. Te glorificamos em nome de Jesus. Ó Deus eterno, nós te pedimos uma bênção sobre os nossos ouvintes, sobre todos aqueles que estão nos vendo agora e ouvindo a tua palavra. Opera, Senhor, de forma especial. Que o teu poder seja derramado, que a tua graça seja estendida, Senhor, e alcance muitas vidas, que vidas se rendam aos teus pés, que o teu nome seja glorificado, que almas sejam salvas para a glória do teu nome. Nós te pedimos estas bênçãos, Senhor, e já te agradecemos agora e sempre. Amém. Graças a Deus. A todos, nosso muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Nosso agradecimento, nosso abraço a todos e pedimos mais uma vez que você comente e também que você se inscreva nesse canal para que o YouTube se conscientize aí, né, e veja que nós estamos produzindo coisas edificantes. Quando você dá um like, quando você dá um positivo, quando você faz um comentário e também quando as pessoas se inscrevem, então o YouTube entende que nós estamos sendo úteis, estamos produzindo conteúdo aceitável e agradável, bom, né? Então, nós agradecemos aí a sua participação, faça a sua inscrição, Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém.